Vocês pediram, a Mãe Coruja atendeu. Hoje, dia 28 de junho, estou gravando essa aula para trabalhar com você aquela decisão do Marco Civil do STF, que rolou essa semana e com certeza vai cair na prova. Foi uma decisão extremamente importante em todos os sentidos, tá? Não é só para quem estuda para concurso, não. Isso daí é muito importante, porque eu vou trabalhar algumas coisas com vocês antes de entrar propriamente na decisão, e você vai ter essa noção, poxa, realmente precisava de uma decisão em relação a essa questão. Bom, vamos lá. Marco Civil, eu sou a Carla Almada, para quem não me conhece, sou professora e coordenadora do curso CAPA, trabalho com concursos públicos desde 2009, então vi muita mudança nos certames, e quem quiser saber um pouquinho mais, quiser acompanhar o curso CAPA, é só entrar nas redes sociais, tem tudo ali no material que eu separei, que eu fiz para vocês, para ajudar aí a entender e, lógico, sistematizar esse assunto. 15 minutinhos, vocês vão matar esse tema e não vai precisar mais se preocupar. Combinado? Então, vamos lá. Importância dos estudos dos informativos, dos teses de jurisprudência, porque aumentou muito. Eu falei, trabalho com isso desde 2009 e eu vi essa inversão acontecer. Hoje eu posso falar para vocês que informativo e lei seca estão pegando ali cada um 40% da prova, teoria ainda come uns 20%. Algumas provas a gente consegue até diminuir um pouco mais esses 20% para uns 10%. Mas qual que é o problema? O problema é que sem o conteúdo teórico você não consegue entender teses informativas, você vai ficar tentando enxugar gelo, tentando decorar e não é legal. Então, o estudo bem pautado na doutrina, em resumos, você fazer o teu próprio resumo é muito importante. Tem muito PDF de qualidade, mas nada se equipara à doutrina, principalmente quando a gente fala o quê? De matérias principais, por isso que muita gente sofre muito, por exemplo, com constitucional, matérias principais. Então, não tem muito atalho, tá, gente? Por isso que eu trabalho de uma forma muito ética, muito correta, para falar para você, não adianta, não busque atalhos, seja muito pé firme, seja muito realista no teu estudo, dá trabalho, dá, mas também trará para você frutos incríveis, maravilhosos. Uma vez estudado aquilo, bem estudado, você não esquece mais, tá bom? E é lógico que vai ter uma novidade para você. A partir de agosto, não agosto de Deus, agosto agora, eu vou começar um novo curso aqui no CAPA. Eu vou fazer ele semestral, então quem quiser vai ter que fechar ali 6 meses, tá? Mas vai ser um encontro semanal. Eu ainda estou vendo datas para soltar isso tudo para vocês, porque eu senti essa necessidade dentro do Infocapa. O que é o Infocapa? É aquele grupo que a gente tem no WhatsApp, no qual eu jogo todos os dias, de segunda a sexta, as notícias resumidas do STF, do STJ e os informativos quando eles saem, teses de repercussão também. Aquela repercussão geral, né? Em tese. E olha, eu já trago resumido, então, diferente de muitas outras plataformas, enfim, eu resumo e entrego mastigado. E eu quero fazer isso em uma aulinha ali, semanal. Estou vendo o tempo, não vai passar muito de 30 minutos, vai ser 30, 40 minutos, porque eu quero fazer você raciocinar juridicamente dentro das principais notícias, principais informativos. Eu vou começar a compilar esses informativos. Lógico, vamos pegar daqui para frente, mas vou trazer também muitas coisas que já passaram ali por debaixo da ponte, porque você sabe que vai ser cobrado na tua prova. Então, eu vou trabalhar isso. Não se preocupem, porque vocês sabem que aqui é Mãe Coruja, então o valor não vai ser absurdo, vai ser um valorzinho bem módico para ajudar vocês mesmo, tá bom? Bom, antes da gente entrar na lei do Marco Civil, a gente teve a lei da Carolina Dickmann. Não sei se você é dessa época, das sandálias da humildade. O que eram essas sandálias da humildade? Era um programa que tinha, um quadro que tinha no programa chamado Pânico na TV. Não sei se existe ainda, tá?
E eles pegavam essa sandália e corriam atrás das celebridades para elas calçarem as sandálias da umidade. E nessa eles encarnaram na Carolina Dickmann, e a Carolina Dickmann não quis, não deu bola, e aí, gente, começou. Eles foram atrás da moça várias vezes e tiravam fotos, enfim. O ápice do absurdo foi quando eles contrataram um andaime, montaram esse andaime na frente do prédio dela e filmaram dentro da casa dela, do apartamento. Bom, resultou na Lei 12.737, que tipificou como crimes, delitos informáticos esses primeiros artigos. Hoje nós temos outros, né? Mas esse daqui foi o comecinho. E o que é o Marco Civil da Internet? Bom, o Marco Civil também é conhecido como a Lei 12.965 e ele é responsável por regularizar o uso da internet no Brasil. Presta atenção. Há muita crítica em relação à ausência de maior tipificação, melhor tratamento em relação às questões de informática, agora, então, a questão da inteligência artificial, ou seja, nós estamos muito atrasados nesse sentido. E o que foi discutido justamente a mamãe tá dando aula, filhinho. Depois a mamãe vai lá, tá bom? Bom dia, meu amor. Filha. Fecha a porta para a mamãe. Tivemos uma pequena interrupção, voltamos aí. Não, o filho não tá aqui. Fecha a porta para a mamãe. Bom, desculpa, gente. É vida de mãe. E olha, 6h47, tá? De um sábado. Olha isso, a galerinha aqui acorda cedo. Tô correndo para gravar, porque em seguida eu tenho uma corujinha no acompanhamento avançado. Então, esse foi o buraquinho ali que eu achei para poder gravar e não perder o time para passar para vocês. Mas vamos lá, tem muita crítica em relação a essa omissão legislativa, né? E dentro dessa decisão do Marco Civil, vocês vão ver que o STF bateu bem em cima disso também. Tá mais para o finalzinho da aula e vocês vão entender. Antes da gente entrar especificamente, relembrar é preciso, liberdade de expressão, uma decisão de 2003, lá no STF, constitui-se um direito fundamental do cidadão, ele envolve pensamento, exposição de fatos atuais, históricos. A gente também teve, em 2004, um outro HC garantindo, né, a liberdade de expressão, falando que é uma garantia constitucional, mas como toda garantia constitucional, ela não é absoluta, e ela encontra limites, tanto morais quanto jurídicos. Ele não pode, a liberdade de expressão, se abrigar onde? Em conteúdo ilícito. Isso é um ponto muito importante. Vou fazer um link com uma decisão que teve da condenação daquele humorista que fez piadas, né? Faço isso porque aqui eu coloco um pouco o meu sentimento em relação a esse tipo de conteúdo, né? Criminoso mesmo, relacionado à pedofilia, racismo, né? Então, é aquela coisa, a tua liberdade, ela termina quando começa a minha, a gente não pode invadir, por isso que não é uma garantia também absoluta. Jornalismo, olha que interessante essa do jornalismo. Foi lá em 2009, você que estuda, você deve lembrar muito bem disso, né? Que havia aquela discussão que para ser jornalista você tinha que ter a formação de jornalista, você tinha que ter faculdade e tal. Bom, isso chegou ao STF e o STF decidiu que não cabe ao... Tá bem aqui, né? Ó, bem no finalzinho, deixa eu mostrar. Aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem, um conselho profissional para fiscalizar esse tipo de profissão, e o exercício do poder de polícia é vedado também. Por quê? Porque aqui a gente está falando do direito à informação. E aí eu quero lembrar você o que é esse direito à informação. É um direito de qual dimensão? Lembra? Da quarta dimensão. Quem é que coloca ele nessa quarta dimensão? O Paulo Bonavides. O Paulo Bonavides, ele fala, né, do direito da informação, que engloba 3 pontos, né? O direito de se
de informar-se, vou falar o português correto, direito de informar-se, direito de informar e direito de ser informado. Tem diferença? Tem diferença. O que é o direito de informar? É justamente a liberdade de expressar e difundir opiniões e informações. Tá, e o que é o direito de informar-se? É aquela busca ativa. Ah, deixa eu pesquisar. Peraí, que o negócio está aqui não para de gravar. Deixa eu pesquisar o que são essas coisas aí que a Carla está falando. Vou jogar direito à informação, dimensão, direito de informar-se. Essa busca ativa. E é diferente do direito de ser informado. O direito de ser informado, ele abarca a garantia de que informações relevantes cheguem até o público de forma clara, transparente e acessível, tá? Bom, feita essa super revisão, tem muita coisa ligada aqui à questão da liberdade de expressão, marcha da maconha, questão da linguagem neutra, tem várias outras decisões importantes. E aí, o que a Mames fez? Um arquivo com todas as decisões do STF ligados à liberdade de expressão. Tá resumido, tá ali, ó. Tô dando de presente para você. É só pedir que eu te mando. Bom, vamos falar da decisão agora propriamente dita, tá? A discussão aqui, ela vem em cima desse tema, o 987 e o 536. O 987, ele está discutindo a constitucionalidade do artigo 19, e aí que é a responsabilidade. E aí trouxe o artigo 19 para facilitar o teu entendimento. O que o artigo 19 fala? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet, ele somente vai ser responsabilizado civilmente pelo conteúdo que foi gerado ali, após ordem judicial específica. Não tomar as providências para que, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro de um prazo assinalado, tornarem disponível o conteúdo. O que ele está falando, o artigo 19? Ó, saiu, sei lá, no Instagram uma informação em relação a você, falando que você invadiu o curso capa, roubou o curso capa, e papapá. Beleza. E aí você vai lá e informa. Olha, por essa lei aqui, o Instagram não é obrigado a tirar, só após ordem judicial. Isso é o que fala o artigo, tá? Então, segura que a gente vai ver como que o STF trabalhou a interpretação desse artigo e o que ele falou, se é inconstitucional, se não é, tá bom? E o 533, ele fala do provedor, né, da empresa hospedeira. E aí ela fala justamente dessa responsabilidade que está ligado lá no artigo 21. O provedor de aplicações da internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado o quê? Subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização dos participantes. Mas aqui ele fala, né, ó, após o recebimento da notificação pelo participante ou presente legal, deixar de promover de forma diligente. Então, o artigo 21 fala do provedor. O artigo 19 busca, né, o conteúdo que está sendo publicado e o conteúdo que está sendo gerado, essa responsabilidade, mas só após ordem judicial. E aí, vamos lá. O que o STF fez? Reconheceu a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19. Qual que é o motivo que o STF trouxe? Essa omissão parcial decorrente do artigo 19, porque ele falou que o artigo 19, ele não conferia proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, que é justamente os direitos fundamentais e da democracia. Percebam, quais são os dois direitos que essa decisão está pegando? Direitos fundamentais e o direito à democracia, ok? Ah, Carlinha, direitos fundamentais, só aqueles que estão no artigo 5º? Você sabe que não. Então, vamos seguir.
Então, a interpretação do artigo 19, até que o legislativo cesse essa omissão, a plataforma vai estar ali, ó, sujeita à responsabilização civil. Trouxeram uma ressalva. Qual? Aplicações de disposições específicas que nós tivermos dentro do quê? Da legislação eleitoral e atos normativos expedidos lá no TSE, ok? Não fiz o levantamento disso porque seria muito específico e eu acredito que isso daí, se for cobrado, será apenas no âmbito ali de quem for fazer concursos para a área eleitoral. Bom, danos decorrentes desses conteúdos gerados por terceiros em casos de crimes ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. E aí, aqui a gente tem divisão, dependendo do crime, vai ser uma imposição diferente. Então, nos crimes contra a honra, você vai aplicar o artigo 19. O que significa isso? Sem prejuízo, né, obviamente, de remover mediante notificação extrajudicial. Então, alguém falou alguma coisa contra a minha honra. Vamos falar aí, eu roubei você. Fui lá na tua casa com uma arma, roubei você. Não. Eu posso fazer uma notificação extrajudicial, então, realmente, a plataforma pode, nossa, mas a Carla nem estava lá, a Carla estava em Santos, a Carla não estava, sei lá, em Salvador. Mas, pela decisão, só vai ter responsabilidade se houver ordem judicial. Então, percebam, quando nós estivermos diante de crimes contra a honra, eu vou ter que agir, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que entrar com um processo judicial para que seja emitida uma ordem judicial para eles retirarem o conteúdo. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo, que já foi reconhecido por decisão judicial, digamos que eu acho até que aconteceu alguma coisa nesse sentido, viu, gente? Mas aí, obviamente, que o canal lá de comunicação, ele foi mais discreto e ele não, por isso que eu acho que ele escapou. Eu não lembro qual foi a decisão, mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou me jogar como exemplo, que eu acho melhor, porque eu não me processo. Eu cometi um crime de injúria contra um artista muito famoso, né? E esse artista famoso viu, me processou e, por ordem judicial, eu tinha que tirar isso daqui das minhas plataformas e tal. Bom, e isso acabou saindo no UOL, no .com, todos os canais de comunicação falaram, Carla Almada foi condenada, porque ela mandou tirar e tal, beleza. E aí, passa um tempo, jogo de novo, jogo de novo. Então, assim, foi reconhecido já, por decisão judicial, que ele tinha que tirar, que aquele fato era ofensivo. Nesse caso, eu tenho que remover. E aí, olha que interessante, eu posso ser compelida a remover, tanto por ordem judicial quanto uma notificação extrajudicial. Faz sentido. Por quê? Porque ele já foi reconhecido. Entende? Então, eu tenho que tirar. Só que, claro, eu estou falando uma coisa em relação a mim. Mas e se for em relação a terceiros? Sei lá, eu divulgo hoje, de manhã saiu no UOL, que um cara lá, eu não sei nem quem é, mas eu lembro, acho que era ex-participante de algum desses realities aí. Ele tinha sido acusado de estupro, e aí saiu uma decisão de que ele foi absolvido. Aí, digamos que eu solto hoje, fulano é acusado de estupro, fulano é suspeito de estupro, caramba, mas já foi veiculado que ele não foi condenado, que ele foi absolvido, né? Então, não necessariamente eu preciso estar participando, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Aguardo a opinião de vocês. Nossa, a gente tem que correr. Ó, presunção da responsabilidade. Presunção da responsabilidade do provedor, aqui em relação ao conteúdo ilícito, né? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Ó, anúncios em funcionamentos pagos.
ou aquela rede artificial do chatbot, robôs, aquelas coisas que ficam aparecendo, né? A responsabilização, ela pode se dar independentemente de notificação. Por quê? Porque aqui eles entendem que o provedor, ele tem que ter a responsabilidade dele, né? Então, ele tem que, e a gente vai jogar um pouquinho mais na frente, vocês vão ver isso aqui. Eles precisam ter um controle melhor. Por isso que eles ficarão excluídos dessa responsabilidade se eles comprovarem que eles atuaram diligentemente. Vou dar um exemplo, tá? Anúncios e impulsionamentos pagos. Esses dias atrás eu estava passeando na internet, aí eu vi um vestido muito bonito, estava R$ 59,90. Eu falei assim, gente, mas esse vestido está muito bonito para ser R$ 59,90. Aí eu cliquei no anúncio, né? E aí o anúncio me levava para uma página de site de venda e eram vários vestidos lindos, no mesmo estilo. R$ 59,90, R$ 49,90. Compre 3 e pague R$ 39,90 em cada um. Eu falei, que estranho. E o site era muito bem arrumado, assim, mas não tinha nem página no Instagram, era só aqueles anúncios mesmo. Aí eu comecei a pesquisar, né? Que para mim cheirou que era golpe, né? Comecei a pesquisar, foi muito difícil achar. Até que finalmente eu vi que aquele anúncio, ele não era verdadeiro, ele não era lícito, era golpe. Bom, eu comuniquei o Instagram, mudou? Não, aquilo continuou aparecendo para mim, até que eu comecei a bloquear. Mas vários anúncios aparecem para mim nesse estilo, às vezes vendendo coisas diferentes. Bom, se a plataforma ela comprovar, não, a gente está sendo diligente, mas se ela não comprovar que é o que acontece de fato, né, ela vai ser responsabilizada. Então, a presunção aqui, ela é relativa, ela não é uma presunção absoluta, porque ela comporta ali prova em contrário, ok? Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos, graves. Bom, eu falei do crime contra a honra. Eu vou ter que me mexer, eu vou ter que correr atrás, tá? Mas e quando estivermos diante deste conteúdo de circulação massiva, de ilícitos graves? Ó, ele vai ter que promover de forma imediata este conteúdo. E aí, é lógico, aqui é mames coruja. É um rol taxativo? Sim. E aí, eu fiz para vocês o material. Deixa eu mostrar o material. Cadê? Eu vou mostrar o material para vocês. Cadê? Não converti em PDF. Eu vou converter e eu vou mostrar para vocês. Às vezes eu falo vocês, né? Porque é ruim dar aula gravada, que eu fico meio com uma dificuldade de raciocinar. Às vezes eu falo vocês. Tá convertendo aí. Eu fiz o material, só que eu não tinha convertido, por quê? Porque eu vou colocar o link da aula aqui, né? E aí vocês terão o link da aula aqui no começo, depois é só assistir a aula. Aqui tá o resumo do que eu tô falando na aula, tá? E aqui eu trouxe os artigos jurídicos relevantes dessas condutas graves, eu trouxe todos os artigos, porque aí você vai lembrar da pena de cada um, você vai lembrar do que é cada um, tá? Então já facilita aí o teu estudo e para não cair em pegadinha, ok? E no final também eu trouxe para vocês, ó, a lei. Não sublinhei, tá? Porque eu acho importante você ter esse trabalho aí, sublinhar e ficar atento. Bom, esse é um rol taxativo. Não vou ficar lendo, tá? Só vou falar, ó, ato antidemocrático, terrorismo, preparatório de terrorismo, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Nossa, direto a gente tem isso, né? Crianças, adolescentes que foram expostas, enfim. Incitação, discriminação à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade, identidade de gênero, homofobia, transfobia. Ele trouxe aqui os tipos específicos da 7716, tá? Prestem atenção. Tem a lei 7716, já faz ali o teu... Eu tenho essa lei também, já sublinhada, bonitinha. Eu não lembro se eu fiz essa lei sublinhada. Deixa eu ver. Ou se eu só fiz no meu arquivinho lindo aqui. Porque quem é meu aluno do avançado sabe porque eu uso muito as minhas. Não, já está sublinhadinho, sim. Ó,
tá vendo? Eu já deixo aqui sublinhadinho. Mas eu não coloquei as júris em tese. Depois eu faço isso e eu libero nos grupos para vocês, tá bom? Crimes praticados contra a mulher, em razão do sexo feminino, incluindo conteúdo de ódio e aversão. Tem aquela turma lá do tal do Red Pill, né? Provavelmente veio também como resposta a isso. Crimes sexuais contra vulneráveis, pornografia infantil, crimes graves contra crianças e adolescentes e tráfico de pessoas. Bom, responsabilização ocorre se houver falha sistêmica. Então, presta atenção. O que é essa falha sistêmica? A própria decisão falou. Deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados. Então, ele já está avisando, esses crimes aqui, viu? Tira. Você tem que ter um mecanismo para identificar e para tirar. Se você não tirar, você vai ter falha sistêmica. E aí você vai ser responsável por isso. Ok? Bom, o que é essas medidas adequadas? Né? Foi o que eu falei, forneçam níveis mais elevados de segurança. Agora, é claro, eles foram até que sensatos. A existência de um conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar essa aplicação da responsabilidade civil, né? Contudo, nessa hipótese, vai incidir o quê? Lá o artigo 21, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco, ok? Bom, nas hipóteses previstas neste item aqui que a gente falou, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações, ele pode requerer judicialmente o seu restabelecimento. Isso aqui vai atrapalhar talvez um pouquinho a vida de quem trabalha com conteúdo, porque pode ser que de uma forma mais, né, dentro desses níveis de segurança, eles identifiquem alguma coisa, falem, não, isso daqui é algum crime, alguma coisa específica a crime, a esses crimes, né? E aí tirem da plataforma. Para você conseguir restabelecer isso, você vai ter que requerer judicialmente. E é óbvio, né, que a plataforma ou quem, né, fez a publicação, no caso, quem fez a publicação, ela vai ter provavelmente um cuidado maior e ela não vai devolver qualquer coisa, né? Bom, essa decisão ela vai pegar só Insta, Face? Não. Olha que loucura. Isso daqui vai dar pano para manga, mas eu estou passando a decisão aqui para vocês, então depois a gente pode discutir isso, inclusive nos grupos, tá? Pega provedor de e-mail, pega essas reuniões fechadas por vídeo ou por voz, Google Meet, Zoom, essas coisas. Provedor de serviços de mensageria instantânea, tá bem chamada, como mensageria privada. Carlinha, entra aqui, WhatsApp. Uai, gente, para mim entra, né? Porque para mim isso é um serviço de mensageria instantânea. Difícil? Difícil, porque a gente está falando assim, muitas vezes de uma comunicação de caráter privado, né? E a gente sabe que o WhatsApp ele tem vários mecanismos para pagar, para criptografar. Bom, nem mesmo o próprio WhatsApp consegue acessar as coisas. Isso daí, para quem estuda para o Ministério Público, sabe, né, que é bem complicado. Bom, marketplaces. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o CDC. Isso aqui não preciso nem explicar, né? Natureza da responsabilidade não é objetiva, presta atenção, não é objetiva. Gente, se é pegadinha, vai cair na prova, não é objetiva, tá? Deveres adicionais, isso daqui é gigantesco lá no material que vocês vão ver, então eu fiz uma forma bem sistematizada para vocês entenderem quais foram os deveres adicionais que o STF impôs na decisão. Criar regras internas de autorregulação, sistema de notificação, devido processo para usuários. Aconteceu isso? Já aconteceu comigo, tá? Eu estava recebendo uns negócios no Instagram do curso e eu tive muita dificuldade para fazer a notificação daquilo. Isso, né, antes deles colocarem aquelas facilidades lá, porque hoje tem um pouco mais, né? Relatórios anuais de transparência, notificação extrajudicial, anúncios, posicionamentos pagos, então tem que fazer um relatório anual para transparência aqui, né? Tem que oferecer canal de atendimento para usuário e para não usuário também. Isso aqui é importante. Muitas vezes você tem um canal de atendimento só para usuário.
você tem que ter login, senha, essas coisas. Não, tem que ser acessível para quem não é usuário também. Publicar e revisar periodicamente as suas regras, manter sede representante no Brasil. Isso aqui, gente, super importante, né? Quando a gente vê esses problemas que envolvem essas empresas, né, essas plataformas que não têm sede no Brasil, não têm representante no Brasil, depois para você correr atrás e responsabilizar, difícil, né? Representante com plenos poderes para responder aqui, ó, administrativo e judicial, prestar informações às autoridades, cumprir ordens, responder e cumprir penalidades. Lógico, não é terra sem lei, né? Internet não é terra sem lei, tem que lembrar disso. Então, tem que ter pessoas para serem responsabilizadas aqui, né? E quando a gente fala judicial, entra até aquele embate sobre a responsabilidade criminal de pessoa jurídica, que a gente só tem dentro do ambiental, né? Bem complicado. Modulação dos efeitos para preservar a segurança jurídica. Ficam modulados os efeitos da presente decisão, que só vai se aplicar ressalvadas as decisões transitadas em julgado. Então, poxa, lá atrás está correndo processo, aplica. Ah, transitou em julgado, não aplica, ok? Muito obrigada. Não sei quanto tempo eu demorei aqui de gravação, porque esse trem aqui não marca para mim. Ele não fala quanto tempo tem, mas eu espero que tenha ajudado. Foi bem para você não perder tempo. Então, eu acredito que você acelerando em 15 minutos você marca isso aqui, tá bom? Para ter acesso ao material da liberdade de expressão, é só você pedir no WhatsApp do curso, tá? Que a gente vai jogar lá nos grupos e manda para vocês, tá bom? Agora, esse vídeo aqui, ele já vai estar dentro do materialzão ali que eu separei, que eu fiz para aula, tá? Então, vai o material escrito e a aula gravada. E fica atento, porque em agosto, em julho eu lanço, né? Já semana que vem eu já lanço, e em agosto começamos o encontro toda semana, Infocapa, na veia, para você não se ferrar mais na prova. Vai entrar de forma suave na tua cabeça. Lembrando que vai ser um encontro curto, não vai tomar muito teu tempo, mas vai ser de um conteúdo absurdo e de uma doação imensa minha para ajudar você, tá? Beijo, queijo. Parar de gravar aqui. Qualquer coisa, vocês sabem, é só gritar. Eu tô aqui.